Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sou Tânia Forceto, membro da Primeira Igreja Batista de Santo André e sou professora da Escola Bíblica. Nós vamos agora iniciar nesse semestre o estudo do livro Graça que Cura. São várias lições que vão mexer com o nosso emocional, vão nos fazer pensar e conseguir a cura por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa primeira aula vai falar, antes de começar a aula em si, eu quero falar um pouco do título, né? Graça que cura. O que é a graça? A gente sabe que Jesus nos salvou pela graça, mas vamos olhar aqui a definição. Olha, favor, boa vontade, bondade, como uma concessão feita como um ato de graça. O livre e merecido amor e favor de Deus, a fonte de todos os benefícios que os homens recebem dele. Influência favorável de Deus na renovação do coração, favor, misericórdia, perdão. Minha graça é suficiente para ti, está escrito em 2 Coríntios 12, 9. Então veja que essa graça que cura é tudo isso, é o favor de Deus para conosco. Então nós vamos conseguir a cura por causa de Deus, não por causa de nós. Cura, restauração à saúde de uma doença, remédio para a doença, algo que foi restaurado, né? Que vai ser restaurado, que vai ser curado. Então, cura pela graça. Então, aquilo que está ruim em nosso ser, nós vamos obter a cura por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso primeira aula chama-se Crítica ou Autocrítica. Vai começar desse jeito. Mas antes também de falar sobre a autocrítica e a crítica, eu tenho umas palavras, umas coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês. Deus apaga seu passado, transforma seu presente e lhe dá um futuro abençoado. A conversão a Cristo é que garante tudo isso. E na Bíblia também nós encontramos que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O versículo de Provérbios 4, 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A Bíblia fala para a gente guardar o nosso coração. Guardar o coração do quê? Guardar o coração das más influências, das más conversações, das coisas erradas, né? Para que a gente tenha na nossa mente somente aquilo que a palavra de Deus fala, que é o que é bom, o que é puro, o que é virtuoso, o que é proveitoso, isso que a gente deve pensar. E aí a gente só começa a se preocupar com esse coraçãozinho depois de adulto, infelizmente, né? Só que a gente ignora as recomendações da Bíblia que dizem assim, ó, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Salmo 78, 3 a 7 diz assim: histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que as ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem a eles, por sua vez a ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como os que se recusaram a confiar em Deus. Rebeldes e teimosos, né, serão diferentes, serão abençoados. Então a gente vê aqui esses dois textos falando da importância da gente criar os nossos filhos, né, inculcar nele a palavra de Deus. Certamente fazendo isso, os males, né, serão menores aí no decorrer da vida. A psicologia, a psiquiatria, a pedagogia, a medicina relacionam todas as nossas mazelas da infância, assim que elas vão ter repercussão na nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, psicológica, enfim, tudo. Tudo que a gente passou na infância vai acabar sendo revelado aqui quando a gente se torna adulto.
Aos 2 anos, por exemplo, o cérebro da criança já está 80% de todas as funções e potencialidades formadas. 80%, criança com 2 anos. Entre os 10 e 11 anos, a vida moral e espiritual da criança já está definida. Então veja que é bem na infância que tudo se dá. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque assim mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então tudo é na infância que acontece. As memórias, as lembranças, os maus tratos que tiveram ou não, tudo é ali na infância. E depois, se não for tratado, não for cuidado, vai se repercutir na vida adulta. Todo mundo tem problemas, é lógico, né? Todo mundo tem problema, mas não é todo mundo que quer recorrer à terapia, principalmente a terapia da graça de Deus, porque ela pode trazer cura para as inúmeros problemas que a gente tem. Mas tem gente que não quer fazer isso, quer que a cura venha assim, ó, e ela não virá assim, de uma hora para outra. O psicólogo americano chamado Arnold Lazarus, ele é professor universitário, autor de muitos livros. Ele listou os 10 problemas que levam uma pessoa a procurar um terapeuta. E tem muitos livros de autoajuda que dizem que você pode, mas a proposta da graça que cura, desse livro que nós vamos estudar, é: sem mim nada podeis fazer, porque é Jesus Cristo que faz em nossas vidas. Isso está escrito em João 15:5. Então, o primeiro problema que ele lista, que as pessoas procuram um divã ou de um terapeuta, é crítica ou autocrítica. O que é melhor? Nós vamos saber já já. Crítica é julgar pelas aparências. Criticar é julgar pelas aparências. Mateus 7, de 1 a 5, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então, quando a gente faz a crítica, a gente está olhando sempre para o outro, né? Então a gente olha para o outro e esquece de olhar para a gente mesmo, esquecemos de nós. Então a gente quebra alguns princípios importantes. O primeiro é que o eu deve ser morto a cada dia. Então, para o eu ser morto, né, nós vamos conseguir então não fazermos a crítica, porque quando você tem o seu eu morto, Jesus vem em você, então o que vai prevalecer é Jesus na sua vida. A crítica, quando ela não é construtiva, ela é concupiscência, ela é pecado, ela é fofoca. E aí a gente se coloca no lugar do juiz, né? Como diz lá em Tiago: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então o melhor caminho fazer não é o da crítica, porque a crítica aponta para o outro, fazendo com que a gente se esqueça de nós mesmos. E quando ela é infundada, ela é como se fosse a concupiscência, ela é fofoca, ela é desnecessária. Então o melhor caminho para fazer é o da autocrítica, ou seja, fazer uma autoanálise. Quando a gente faz uma autocrítica, a gente deixa o outro de lado, né? Não vai ficar focando no outro, porque a crítica faz a gente focar no outro, e a autocrítica faz se focar em você mesmo. No Salmo 139, versículos 23 e 24, fala assim: ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui o salmista já falava naquele tempo para Deus sondar o seu coração, para Deus ver se há alguma coisa na vida dele que fosse um caminho mau, para que ele pudesse consertar. Os que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então quando a gente pratica a autocrítica, nós estamos matando também o nosso eu, que estamos deixando de falar dos outros. Então é matar o meu eu, me olhar, me analisar, para que eu possa me corrigir naquilo que eu estou errada.
Então, em vez de tentar bancar um psicólogo e colocar todo mundo em nosso divã, devemos nos sentar no divã de Deus, abrir nosso coração, confessar nossas hipocrisias e nossos pecados. Outra coisa que a gente pode fazer, além de matar o nosso eu, é imitar a Cristo. O fruto do Espírito, a vida em Cristo em nós. Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,18 a 23 diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então a gente também vai conseguir fazer autocrítica imitando a Jesus e tendo o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E quem tem todas essas características não vai ficar olhando a vida do outro, vai sempre procurar em si qual é o problema, o que está errado, para se consertar. E aí a gente está falando de crítica, né, que é o importante é a autocrítica, mas quando nós recebemos a crítica, como é que a gente deve se portar diante dela, né? Como é que você lida com a crítica? Quando alguém te critica, assim, qual é a sua reação? Como é que você lida com ela? Vamos ver aqui, Para você lidar com a crítica da maneira correta, é primeiro concentrar-se no que Deus pensa sobre você. No Salmo 37, nos versículos 1 a 12, lá está escrito, né, que você é um filho amado. Você é um filho amado e Jesus morreu por você, para te reconciliar com o Pai. Então não focar naquilo que o outro disse, mas naquilo quem eu sou em Deus. Eu sou filha amada, eu sou reconciliada, eu sou perdoada, eu sou a menina dos olhos de Jesus, de Deus. Então, é o que eu sou uma filha amada dele e essa crítica não vai, então, me fazer sofrer tanto. Outra coisa é saber diferenciar a crítica de um conselho. Provérbios 15, 31 a 33 fala da multidão de conselhos, né, que está a sabedoria. Então, às vezes, as pessoas dizem algo para nós que a gente é difícil de ouvir, porém, é para o nosso crescimento. E sem percebermos, podemos desprezar estes conselhos que poderiam nos ensinar algo. Então, essa outra forma de lidar é saber diferenciar se é uma crítica por si, ou se é um conselho. Se é um conselho, então vai ser para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então encare dessa forma, como se fosse um conselho. Primeiro, vendo quem você é em Deus. Segundo, sabendo diferenciar o que é um e o que é outro. Obedecer a Deus, outra coisa também para lidar com a crítica, algumas críticas, né? Porque não são todas que se encaixam neste item que eu vou falar. A obediência a Deus, seguir o exemplo de Jesus e o de José. O que tem a ver o exemplo de Jesus? Jesus, ele esteve aqui entre nós, né, durante os 33 anos dele, e nos 3 últimos anos da vida dele, ele pregou, ensinou, falou, libertou tantas pessoas, mas o que ele ouvia o tempo todo daqueles fariseus, de todos os saduceus, os mestres da lei, apontavam o dedo para ele e criticavam. E ele nem não se importou com isso. Na sua parte de homem, ele não se importou com isso. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Ele não se importou com as críticas, ele foi em frente, obedeceu à missão que o Pai tinha dado para ele. Então, é obediência a Deus, Jesus é esse exemplo, e José da mesma forma. José, ele foi criticado pelos irmãos, mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que estava no seu coração. Então, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, podem vir críticas, mas se foi Deus mesmo que te chamou, vá em frente e não olhe para essas críticas. Outra coisa é pagar o mal com o bem. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
Então, em vez de ficar pagando mal com mal, falou mal de mim, me criticou, também vou e critico. Não, paga o mal com o bem. Se ele te ouviu palavras ruins, dê palavras boas. Agora eu vou ler um texto que mostra mais ou menos como é o esquema da pessoa que critica. Olha só. Janela suja, chama o texto. Eles estavam casados há 35 anos. No começo tudo era uma maravilha, mas as pessoas são como vinho, com o passar do tempo, alguns melhoram e outros viram vinagre. A mulher dessa história, ao invés de melhorar, foi piorando e se tornando uma pessoa amarga, crítica, murmuradora. E o marido, por amá-la muito, suportava com paciência todo aquele mau humor. Eles moravam em uma casa que tinha uma grande janela, e na casa ao lado mudou-se uma nova família, e a mulher comentou: espero que essa família não seja barulhenta, espero que não tenha cachorro e nem crianças. O marido ali lendo o jornal com paciência. E assim a mulher começou a reparar na casa da vizinha. No sábado à tarde, ela olhou pela janela, viu a nova vizinha estendendo roupas no varal e colocando vários lençóis. Ela comentou com o marido: olha só, olha a nova vizinha, não sabe nem lavar roupa direito, olha a cor daquele lençol. E o marido olhou pela janela, por cima do jornal e disse: Todos os sábados ela olhava pela janela e dizia: que lençóis sujos! Se eu tivesse amizade com essa vizinha, eu iria ensiná-la como se lava um lençol direito. Olha só, olha lá, meu marido, que lençol sujo! Ele, que estava lendo o jornal, olhou pela janela e disse: Ela ficava murmurando todo sábado a mesma coisa. Mas essa vizinha não sabe lavar roupa. Olha a cor do lençol, que sujeira! Eu não dormiria numa cama com um lençol desse. Depois de algumas semanas, teve um sábado que ela olhou pela janela e comentou com seu marido: veja só, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha como os lençóis estão branquinhos. O marido olhou para a esposa, abaixou o jornal e disse: querida, sabe o que aconteceu? Hoje eu levantei mais cedo do que você e lavei a nossa janela. A mulher não sabia onde enfiar a cara, porque o problema não era a vizinha. O problema era a ótica com que ela via as coisas. Talvez você esteja olhando para o seu semelhante através de uma vidraça toda suja e embaçada e julgando as outras pessoas por aquilo que você vê dentro de si mesmo. Talvez você esteja olhando os outros por essa janela. É hora de você levantar um pouquinho mais cedo e lavar a sua janela, de tirar todas as impurezas. Quando Jesus estava aqui na terra, ele observou a maneira com que o ser humano gosta de julgar o semelhante. E aí ele corrigiu isso através de um duro discurso que você encontra no Evangelho de Mateus 7:3, inclusive aquele que nós já lemos lá no comecinho. E agora, encaminhando para o final, eu quero ler de novo. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês na trave que está no teu olho? O que Jesus quis dizer com isso? Que às vezes as pessoas estão muito preocupadas com pequenas coisas na vida do próximo e não reparam nas grandes coisas que estão na sua vida. Jesus colocou as coisas desta maneira quando falou: por que reparas no argueiro? Sabe o que é um argueiro, irmãos? O argueiro é um pozinho menor do que um cisco. Sabe quando entra alguma coisa no olho e fica ali atrapalhando? É esse que é o argueiro. O argueiro é apenas um pozinho suspenso no ar que cai no olho da pessoa, é menor do que um cisco. Já a trave é a coluna de madeira que sustenta o telhado de uma casa. Jesus disse: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E olha a maneira dura como Jesus fala. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Traduzindo: conserta primeiro a tua vida, antes de ficar se metendo na vida dos outros. Se corrija primeiro, antes de querer corrigir as outras pessoas. Porque se você estiver errado, como você poderá corrigir alguém? É igual o pai que fala para o filho: não minta, mas ele mesmo mente. Não fume, mas ele é uma chaminé ambulante. Não vai em bares, fique lá até tarde, mas ele não sai do bar.
Então precisa ter autoridade. Para ter essa autoridade, não é olhando para o outro, é olhando para si mesmo, tirando. Voltando um pouquinho só na história da janela suja, o que a gente percebe? Aquela mulher, com o tempo, ela se tornou crítica, amargurada e murmuradora, né? Uma mulher amarga e murmuradora. E tem uma parte na história que ela fala: se eu fosse amiga dela, ou conhecida, eu iria ensiná-la a lavar roupa. O que impedia ela de fazer amizade com a vizinha? Então veja que a pessoa, quando ela tem dentro de si esse desejo de criticar abertamente as pessoas, se tornam amargas, se tornam murmuradoras, não consegue ver nem possibilidade. Fala, mas na prática não é nada daquilo. Então é assim que age a pessoa crítica. Olha as outras pessoas pela ótica do seu olhar, não como deve ser. Como aquela mulher que estava olhando pela janela suja e não pela janela limpa. Então a gente, olhando para a nossa vida, nós vamos tirar a trave do nosso olho, nós vamos evitar muitos problemas, evitar ferir pessoas, porque às vezes a crítica até é correta, mas a forma de fazê-la é que traz mágoa, traz, né, a ferida para o coração de algumas pessoas. Então, aqui agora, para a gente já se encaminhar para terminar, eu gostaria que você pensasse aí. Nós vamos ter nesse livrinho aqui muitas lições. Nós vamos falar sobre a baixa autoestima, nós vamos falar da depressão, do perfeccionismo, do medo, ansiedade, procrastinação, culpa, feridas na infância, cuidado com o coração, que é o centro da vida, e abraçando o poder da cura, da mutualidade. Então nós vamos ter, ao longo desse semestre aí, várias aulas que vão mexer com a gente, que vão mexer no nosso íntimo, no nosso sentimento, e toda final de aula eu vou deixar para vocês sempre algumas questões para fazer uma autoanálise. Por exemplo, olha aqui essa. Como me vejo quanto a esta questão? Como é que você se vê em relação à crítica? Você é uma pessoa que gosta de criticar por criticar? Ou você faz críticas construtivas de uma forma sábia que não fere as pessoas? Ciúme e inveja têm me levado a ser crítico? Tem pessoas que agem dessa forma, né? Por inveja, por ciúme, acabam criticando os outros. Porque ela está mal com ela mesma, não tem aquilo que o outro tem, então fica destilando o veneno dela por meio de críticas infundadas. Como o Espírito Santo me dá vitória sobre a crítica, é só por meio do fruto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ajuda a lidar com isso, porque a partir do momento que nós tivermos alegria, paz, bondade no nosso coração, mansidão, domínio próprio, amabilidade, nós vamos ter um olhar diferente para o nosso próximo, não vamos ficar criticando. Quais bem-aventuranças me ajudariam a evitar ser crítico, né? Qual dessas bem-aventuranças? Muitas delas até, você tendo desejo de querer ser, tendo fome e sede da justiça, você tendo o coração limpo, você sendo manso, né? Várias delas podem ajudar você. Quais as características do verdadeiro amor que poderiam me ajudar a evitar a crítica? Então aqui você tem nesse final de aula, já nos preparando para encerrar, essas perguntas que vão ajudar você a pensar no como pode ser a sua vida em relação ao seu irmão. Sempre lembrando que quando você aponta o dedo para alguém, tem outros 4 virados para você. Então, meus amados irmãos, espero que Deus tenha falado com você a respeito dessa questão da crítica, que parece que é um assunto banal, simples, mas não é. Tanto que o psicólogo colocou como um dos 10 maiores problemas do ser humano que o leva para um divã ou para um psicólogo, né? Então, procurando conselheiro também, um conselheiro tanto espiritual quanto de outras pessoas que não são cristãs. Então, as pessoas que sofrem com a crítica ou são muito críticas, elas acabam ficando mal com elas mesmas, afastam as pessoas e aí elas são obrigadas a procurar uma ajuda, porque senão vai ficar cada vez pior a vida dessas pessoas.
Então eu gostaria de orar com vocês nesse momento e pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude a termos aí uma vida de autocrítica, autoanálise, sempre olhando para nós mesmos e deixando o outro, que Deus cuida do outro. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esse ensino que tivemos nesta hora. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão ali ouvindo. Que o Senhor fale conosco, Pai, ainda no decorrer dessa semana, sobre essa questão da crítica, da autocrítica. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a olharmos para nós mesmos, não ficar cuidando da vida dos outros, criticando as pessoas infundadamente, ou por ciúme, ou por inveja, ou por uma vida amargurada. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante do Senhor, sempre procurando nos analisar e procurando fazer a autocrítica. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Meus amados irmãos, então a semana que vem espero você aqui. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Fique com Deus.